ele acaba sentindo que ninguém sente. E quando ele assume o trono de Israel, ao invés de desfrutar das benesses do reino, ele passa um pregão por todo o reino, e ele percebe que o reino que ele recebe é um reino perfeito, politicamente falando, é um reino perfeito, belicamente falando, é um reino perfeito da parte dos latifundiários, humanamente falando, mas ele tem um coração que não bate no ritmo da terra. O coração dele não é normal, na verdade, ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando ele percebe que o que falta em Israel é muito grave, antes de assumir de fato como um grande líder político, ele se levanta como um líder espiritual, passa um pregão sobre o povo, convoca todos os soldados do seu tempo, herança do outro rei, e convoca os soldados para uma batalha. O susto é grande em Israel. Israel não está sendo atacado. Israel só deve revidar em uma guerra quando está sendo atacado, mas ele prefere agora chamar os soldados e desafiá-los para uma batalha que até então ninguém jamais havia sonhado. Ele quer dizer a esse povo o seguinte: eu tenho um reino que aos olhos humanos é perfeito, mas um homem espiritual como eu sou percebe que a maior riqueza de Israel não está nos seus cofres, a maior riqueza de Israel não está na sua espada, a maior riqueza de Israel não está na sua terra que manda leite e mel. A maior riqueza de Israel nós perdemos alguns anos atrás, é a presença do Deus que nos fez. E ele então começa a relembrar a história, dizendo: houve um tempo em que essa terra tinha um amuleto sagrado, essa terra tinha uma caixa de madeira feita da madeira de acácia pintada de ouro por dentro e por fora, uma tampa de ouro maciço por cima dela com 2 querubins sobrepostos, e este símbolo dava a nós a integridade, a segurança de sabermos que onde íamos, Deus ia com a gente. Foi com esta arca que os nossos homens atravessaram o Jordão, foi com o poder desta arca que nós vencemos exércitos. Mas houve um dia em que Israel trocou o reino teocrático pelo reino humano, e quando trocaram o reino de Deus pelo reino do homem, o Deus que nós servimos é tão carinhoso que chamou o profeta do seu tempo e disse: olha, já que eles não me querem como rei, eu não vou lutar com eles. Querem um rei homem? Darei a eles um rei homem, mas 2 reis não podem governar esse mundo. Se o homem senta no trono, eu saio do trono. E Deus saiu de Israel. Quando a arca da aliança foi roubada naquela época da peleja, quando os filhos de Eli foram assassinados, num total de 30 mil homens que partiram para uma guerra com os filisteus que tinham apenas 10 mil soldados, qualquer um diria: a batalha está ganha, temos 30 mil contra 10, é 3 por 1, nem precisava orar, nem precisava buscar, nem precisava treinar. Mas quando foram para a guerra, morreram 1 a 1, e dos 30 mil homens de guerra que saíram da peleja, apenas um voltou cheio de cicatrizes, voltou se arrastando, e ao atravessar os portões de Jerusalém, enquanto toda a nação esperava o exército vitorioso, veio chegar apenas um moço da tribo de Benjamim, a menor tribo e a mais jovem tribo de Israel, e ele se aproxima, senta em uma pedra, os anciãos se reúnem ao redor dele, e ele começa a dizer o que aconteceu na batalha: mataram os nossos homens, Ofni e Finéias, os sacerdotes de Israel, morreu também, queimaram os nossos campos, levaram o nosso gado, e a arca de Deus foi roubada. Quando ouviram falar que a arca de Deus foi roubada, houve uma comoção em Israel. A mulher de um dos sacerdotes que estava grávida entrou em trabalho de parto. Ao nascer a criança, menino, deveria ser a maior alegria de uma mãe naquela época, dar a luz ao menino. A parteira olha para a mulher chorando e disse: alegre, o Senhor te deu um menino. E ela diz: eu colocarei o nome desse menino, que todas as vezes que alguém olhar para ele, vão se lembrar que nós perdemos Deus. O nosso filho se chamará Icabod. Que significa? Icabod significa esse reino que Davi recebe. Uma nação perfeita aos olhos do homem, mas faltava a essência primordial de Israel, faltava o alicerce de Israel, o grande Deus que não podia mais ficar longe daquela terra. E só Davi teve essa coragem. Deve ter sofrido muitas restrições. Os capitães da época devem ter dito: nós vamos ameaçar um reino que não nos fez nada por causa de uma caixa de madeira pintada de ouro. Homens práticos falam assim, mas Davi não era prático, Davi era espiritual. Eu quero de volta essa joia, e se não tem exército para ir comigo, eu desafio só os que têm coragem. E adivinha quem se levantou para ajudar Davi? Aqueles 30 malucos que saíram da caverna de Adulão, aqueles que ninguém dava nada por eles. Eu acho, apóstolo René, que isso vai acontecer no Brasil por esses dias. Se os grandes não quiserem, Deus vai
casa, e principalmente a casa desses malucos que estão aqui. E nós partiremos para a peleja. Eu não sei você, mas eu quero Deus de volta para a minha nação. Davi consegue um grupo, e a palavra de Davi é muito simples, escolhe ela no seu coração. Vamos ao território do inimigo e vamos pegar de volta o que é nosso. Isso não é palavra para homem e mulher covarde. Vamos entrar no território de Satanás e pegar de volta o que é nosso. A graça, a glória, os sinais, os milagres pertencem a esta igreja. Davi consegue o seu exército e partem para a peleja. Pegam os filisteus da calada da noite de surpresa. Há um morticínio tremendo, mas a batalha foi ganha de maneira muito fácil. Davi vasculha a terra onde está a arca e os soldados dizem: encontramos a arca. Davi prepara então a chegada da arca, que é colocada em cima de uma carruagem de bois, puxada por bois velhos. Os soldados são os primeiros a olhar. Dois sentimentos entre os soldados: uns estão espantados, outros estão emocionados. Os espantados são os mais jovens, só ouviram falar da arca. Os mais velhos viram o poder da arca. Aqueles que se emocionam porque conhecem, e os outros que estão curiosos vão conhecer o poder dela já já. Davi então convida um dos seus súditos, diz a história, alguém que ia para a peleja em outras batalhas, e questiona: é a minha primeira guerra, como é que o rei volta para sua terra depois de uma vitória? E o homem vem com a coreografia dizendo: o rei usa vestes reais. À direita do rei vem um soldado levantando a bandeira do seu reino. À esquerda vem outro soldado com a bandeira do exército ou do reino perdido abaixado, porque qualquer pessoa que passar na rua vai ver que aquele reino foi humilhado. Atrás do rei vem a sua escola particular e bem atrás vem todo o exército. Davi dá ordem, todos os soldados se preparam para aquela linda coreografia. O rei está se preparando, manda buscar as suas vestes reais. Ele está colocando a sua roupa, a sua coroa de ouro. À sua direita um homem já senta sobre o soldado, pega uma bandeira. À esquerda vem um outro soldado, consternado, mas ele tem que carregar aquela bandeira maldita. Pega a bandeira dos filisteus e tem um desenho nela, uma espécie de sereia. Esse era o Deus deles, dragão, meio peixe, meio homem. E Davi dá ordem: essa bandeira não posso levantar acima do seu ombro, ela tem que ir aqui embaixo. Qualquer pessoa que olhando pela rua vai ver que esse reino perdeu. Agora aqui à direita você com essa outra bandeira, deixa eu ver o que está desenhado nela: a cara de um leão. Essa bandeira você vai ver. O exército particular de Davi, os homens da caverna estão aqui atrás. O outro exército está ali. E Davi chamou uns assim: me explica de novo, parece que está faltando alguma coisa. Não, rei, está tudo certo. O rei vai na frente, bandeira do seu exército à direita, bandeira do exército inimigo à esquerda, súdito do soldado. Davi deve ter questionado: quem é que vai na frente? O rei. Então é isso que está faltando. Abra o corredor aqui, fileiras! E as fileiras se abrem. E Davi grita: tragam essa arca. Os emocionados e os curiosos estão olhando. Quando Davi chega do lado da arca, ele diz: passe a arca à frente. O homem da coreografia diz: não, rei, está errado. Quem vai na frente é o rei. Davi diz: quem vai na frente é o rei. É exatamente o que eu estou fazendo. Quem tem que ir na frente é o rei desse reino. A arca vai. Só que o passo do boi é muito lento. Tem uma hora que a arca, o boi tropeça, a arca vai caindo. O moço, todo mundo prega contra ele. Eu tenho minhas restrições, minha posição teológica. Eu amo aquele rapaz, porque ele salvou Israel de uma desgraça. Quando a arca estava caindo daquela carruagem, a tampa se abriu. O moço pulou em cima para a tampa não se abrir, porque se a tampa abre, morre o exército inteiro. E ele morreu fulminado por causa disso. Quando Davi vê que vem sangue, ele diz: tire a carruagem e eu quero levitas aqui. Quero homens que carreguem essa arca. E a cada 6 passos nós vamos parar e sacrificar ao nosso Deus. Alguém diz: nós vamos levar meses para chegar em Jerusalém. Davi diz: ficamos anos sem a presença de Deus. Não perca o Deus de vista.
palácio. Isso era com ela prepara toda a festa. O Atalaia, agora que está em cima da muralha de Jerusalém, está ansioso, porque dizem que ele vai ser aquele que vai anunciar a chegada do rei. Quando ele observa lá longe, a poeira se levantando, o sol batendo em cima daquela árvore reluzindo, quando ele percebe que o exército vitorioso está chegando, ele toca uma trombeta que há muito tempo Israel não ouvia. Não é trombeta de guerra, é uma trombeta de festa. O povo se anima, o povo vem para a rua, a maneira no centro de Jerusalém, a alto onde Davi vai subir e vai ser o seu primeiro discurso político. Então não espera que o rei tenha coisas boas para falar. Com o discurso da guerra, vamos melhorar os aquedutos de Israel, vamos construir mais escolas, vamos fazer isso, aquilo. É tudo que o povo espera. E Milca coordena a festa dizendo: quando o rei atravessar aquele portão, eu quero ouvir gritos. O povo fica preparado. Todavia, quando aquele portão se abre, ao invés de atravessar o rei, entra homens com uma caixinha de ouro no ombro. E quando eles entram, todo mundo olha para onde a gente grita ou não grita?